Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pinkola Estes. Capítulo 8, parte 4. Como o fato de toda uma geração sofrer ao ser destituída da mãe, faz com que gerações subsequentes vivam encurvadas como se ainda estivessem sendo esmagadas, mesmo quando, na verdade, agora estão livres. Em termos clínicos, bem como em termos pessoais, costumo descobrir em quem viveu 2 ou até mesmo 10 ou mais gerações afastado de uma conquista ou guerra brutal que devastou sua família, que essas pessoas podem também apresentar um comportamento excessivamente grato e muitas vezes subserviente para com os que restam dos conquistadores, muito embora essa específica geração não tenha participado de nenhum combate de vida ou morte em absolutamente nenhuma guerra. Parece manifestar-se intensamente nos filhos dos conquistados o que eu chamaria de ferimento de gerações, que é transmitido de uma geração a outra por aqueles que um dia, muito tempo atrás, foram muito assim feridos, e por sua vez prendem os filhos agora a si, detendo-se nos ferimentos não curados que tinham recebido naquela época. Em meio a um povo inocente, de quem tanto tinha sido tirado, o pai para com o filho ainda age como se devesse honra e lealdade àqueles que não lhes tiraram a vida, apesar de mal lhes permitirem viver. Com o coraçãozinho mais radiante e compassivo que se possa imaginar, os filhos costumam assumir o ferimento não curado dos pais. Eles querem apoiar os próprios pais, amá-los, ajudá-los, curá-los, firmar posição com eles. Mas a verdade é que o filho, para compartilhar o fardo, precisa também carregar o ferimento da família. Assim, pode ser que eles continuem a agir como os pais, os avós, bisavós, trisavós, tetravós agiam e continuam a agir para com o invasor. Mesmo que um dia se tenha sofrido sob uma brutal ocupação durante uma guerra, mesmo que agora seja possível ser livre, em vez disso, se vive procurando não questionar, manter silêncio, fazer reverência e hesitar, ser excessivamente respeitoso, prestando um respeito obsequioso a quem não conquistou esse respeito, sendo incapaz de expressar indignação diante da verdadeira justiça. Por estranho que seja, a mesma pessoa que por medo se curva perante as autoridades pode, no seio da família, ralhar com aqueles familiares que são extremamente inocentes em comparação com os invasores, mas que ainda se dispõem a se defender e tentam defender a família. Considera-se que esse ferimento básico portado pelos mais velhos representa o perigo máximo para o eu e a família, pois esses mais velhos estão morando nos fundos da psique, onde os saqueadores do passado ainda dominam com armas e espadas. Desse modo, feridos e complacentes em público, mas no íntimo furiosos com sua própria impotência, têm uma reação na realidade saudável à opressão, mas no caso dirigida às pessoas erradas. Na minha própria família, os invasores instalaram imagens fortes, horríveis, nos corações e mentes dos camponeses que dominaram. A total destruição do sagrado por parte dos invasores esfrangalhou o belo laço entre o espírito e o sagrado, entre a alma e a psique, e assim, em vez de ver a terra que lhes tinha dado realização e criado pelos belos quadros sagrados entre o povo, eles agora viam imagens em suas mentes, marcas em seus corpos e em seu chão sagrado, onde o inimigo literalmente espalhou sal para que nada lhe crescesse. Agora, em vez de elevarem os corações para ver os animais, os pássaros e a natureza, considerados sagrados pelo povo, tanto assim que as cerimônias e rituais eram eventos quase semanais de agradecimento, esperança e cuidado pelo que eles viam como o mundo sagrado ao seu redor. Depois de invasões brutais que destruíram a essência da mãe do mundo, as pessoas se sentem fisicamente eletrocutadas ao se lembrar de bandos inteiros de suas sagradas cegonhas brancas, chacinadas pelo avanço do exército vermelho de Stalin.
suas florestas sagradas queimadas, arrasadas para privar as pessoas de suas gigantescas árvores guardiãs, de sua vegetação baixa, que lhes dava lenha para cozinhar e para se aquecer, de lugares onde pudessem esconder-se do inimigo. Suas mentes puras estão agora recobertas com a dor do vidro estilhaçado, do bronze esmagado, do ferro quebrado, da profanação de crianças, mulheres, idosos, famílias. Suas imagens sagradas foram queimadas, destroçadas, estátuas sagradas que no passado tinham sido levadas a pé, como um bebê num cobertor e instaladas como guardiãs do povoado. Hoje, o dilaceramento do tecido simbólico, a conspurcação dos santuários das minúsculas igrejas de povoados construídos à mão pelos ferreiros, carroceiros e marceneiros locais. Houve a destruição das centenas de milhares de santuários dedicados à Santa Mãe e aos santos à beira da estrada. Todas essas destruições planejadas e intencionais tiraram a Santa Mãe de vista, como se ela tivesse sido mandada para uma prisão subterrânea, longe dos olhos do povo que tanto a amava. Os saqueadores a arrancaram dos braços e dos olhos do povo. Muitas vezes, os pintores de ícones dos povoados eram mortos a tiros de pronto ou arrastados do lugar para nunca mais serem vistos. Os saqueadores estavam tão determinados a educá-la, a expurgar qualquer traço de sua memória dos próprios corações e corpos do povo, que, segundo nossa família, esconder até uma pequena imagem esculpida que representasse a essência dela significava a morte imediata. Os camponeses que moravam nos confins do mundo não deveriam receber uma gota de consolo nem fortalecimento espiritual. Só lhes cabia obedecer ou morrer. Desse modo, os saqueadores tentavam colocar-se como os deuses do povo ao destruir tudo que fosse de santa magnitude que o povo seguisse e considerasse amado. Assim, sob ameaça de assassinato muito real e súbito, bem ali mesmo, tornou-se necessário que o fenômeno de comportar-se obsequiosamente para com os saqueadores substituísse a reverência feliz diante de nosso Criador. Privar o povo de sua mãe, pondo no seu lugar o dever de obedecer, afetou os esforçados ceifadores do trigo dourado, os cavaleiros e amazonas que cavalgavam velozes como o vento em suas capas e botas de cano alto, com os trajes tribais bordados, com os símbolos de seus clãs, tornando-os um povo ainda altivo, mas agora temeroso. Temeroso por si mesmo, por seus filhos, seus animais, sua terra, que eles todos viam como sua família direta, partes de um todo. Sei que dá para ver analogia com o abuso de qualquer nação, grupo ou indivíduo. No atendimento pós-trauma, às vezes nos referimos àqueles que temem e elogiam seus opressores como portadores da síndrome de Estocolmo, por uma brutal situação de reféns na Suécia em 1973, na qual as vítimas, sendo ameaçadas de morte, começaram a acreditar irracionalmente, porque suas mentes estavam retesadas ao máximo, que seus captores de fato estavam sendo gentis com elas por não as matarem. Não importa quais sejam os mecanismos de sobrevivência que um grupo ou um indivíduo vítima de abuso aprendeu para se manter vivo sob condições de extrema coação. Se depois não for prestado um cuidado sério para reparar o eu verdadeiro e restaurar o sagrado, como cada um o entende, é frequente que também seus descendentes aprendam comportamento anormalmente obsequioso. É comum que lhes seja dito que não falem desses assuntos, pois o trauma original ainda não foi resolvido em profundidade. Nos pais ainda não foi compreendido nem cumprido o retorno ao pleno sentido do eu. O verdadeiro eu é aquele que não tem medo de outros seres humanos, mas tem medo sim de não escutar nem honrar sua própria alma e seus próprios sentidos do sagrado, do impulso criador e de seus próprios santos. E, entretanto, o ferimento de ser privado da imago santa, do sentido sagrado da mãe dentro de si, e também como uma enorme força de cura neste mundo, sendo a Santa Mãe aquela que é capaz de ajudar a todos e cuidar de todos sem tentar inferiorizá-los, bem, alguns ferimentos podem ser como um fosso, com lados muito íngremes.
É preciso ajuda. É necessário que se tragam escadas, vozes de incentivo. Você vai conseguir. Mãos para auxiliar. É necessário contar com uma pessoa que simplesmente tem um toque de muita coisa sagrada para iniciar as aleluias à medida que a pessoa aos poucos volte a seu verdadeiro eu. Desse modo, para muitos, alguma ajuda e para outros, uma parte significativa daquela ajuda que vem restaurar a mãe, a psique, onde seu santuário foi destruído por bombas, derivam de ser ressacralizado na comunidade, na cultura e em si mesmo, ou seja, reconsagrado aquilo que é santo. Isso pode ocorrer como um ritual da própria escolha da pessoa. O objetivo desse ritual seria tal que a pessoa não visse apenas com os olhos mundanos, mas novamente com a visão sacra, novamente com a audição sacra, com o toque sacro, com o canto sacro, as sacras fragrâncias, o sacro empenho, as cores sacras, as palavras sacras, as sacras obras, toda a mansidão e força que vem do sagrado, agora praticadas diariamente e restauradas aos poucos. O comportamento irracional de enaltecer os invasores e temer manifestar-se pelo verdadeiro eu pode continuar a transmitir o ferimento através de gerações, é verdade. Mas basta um filho ou um pai, uma criatura em qualquer geração para irromper essa transmissão e recuperar de modos novos e antigos o restaurado aspecto sagrado e então transmiti-lo adiante. Essa pessoa será aquela que tem só um pouquinho mais de consciência do que outros na família. Alguém que com brandura e resolução se recuse a assumir o ferimento da família sem curá-lo de uma vez por todas. Ela será aquela que se posta pela primeira vez em gerações com a plena voz da justiça, com o pleno coração amoroso, com a alma plena, generosa e sábia, sem se encolher, com a firme certeza de que o que é sagrado é um direito inato de todos e que ensina seus filhos a agir da mesma forma. Os rituais, para tanto, são concomitantes com a afirmação de belas verdades. Os rituais de purificação, os rituais de reconsagração, e muitos acrescentam a esses próprios ornamentos, a seus próprios ornamentos, palavras e atos cheios de inspiração que são significativos para eles. Com a restauração do sentido do sagrado, o que há de acontecer e poderá acontecer para os que o buscarem com um coração sincero, torna-se possível toda a recuperação da Santa Mãe das formas que cada um melhor a compreender e dos modos mais despretensiosos e mais transformadores da vida. Como começar então? Aprofunde-se no seu trabalho, insista nele, trabalhe lado a lado com quem conheça você, importe-se com você e mantenha a Santa Mãe por perto. Persista. E quanto àqueles que querem exterminar a Santa Mãe, eu sugeriria que sempre que alguém lhe perguntar para quem você trabalha, você diga: trabalho para a Santa Mãe. Se eles perguntarem em que companhia você está, que você levante uma sobrancelha, dê um sorriso de beatitude e diga: estou com ela. Eis também uma precezinha, uma pequena prece bênção que digo a você agora, uma precezinha que criei anos atrás em meio a alguns dos desafios mais difíceis de minha vida. Eu ofereço a você como cura. Não importa que muros cerquem você ou seus entes queridos, não importa que devastações tenham ocorrido, não importa para que prisões você tenha sido arrastado, não importa onde seus entes queridos estejam em cativeiro. Qualquer que seja a situação, esta é a prece, e eu colocaria você no interior do círculo da guirlanda de Nossa Senhora, feita de folhas verdes e flores brancas em torno de seu coração imaculado, e então simplesmente diria essas palavras sobre seu coração, talvez cansado, seu espírito enlameado, mas sua alma sincera e de uma resistência luminosa. Lembre-se, nenhuma muralha contra o sagrado consegue nos manter afastados do sagrado. Somente as coisas lembradas com amor são reais. Somente os atos lembrados com amor são reais. Somente as almas lembradas com amor são reais.